Bom dia a todos. Hoje, a gente, de certa forma, repete quase que a mesma fala de Jesus do domingo passado, mas com muito mais coisa. A gente tem como igreja o Evangelho de João. Ele é um evangelho diferente dos outros, que a gente chama os evangelhos, os três evangelhos de sinóticos, que eles têm uma dependência de fontes orais, fontes da tradição. O Evangelho de João, ele é muito mais bonito. Ele é chamado de Evangelho teológico. Ele foi construído pela mentalidade da igreja cristã durante os séculos. Então ele é o último dos livros do Novo Testamento, né? Às vezes as pessoas têm a mentalidade que os evangelhos foram escritos cronologicamente. Primeiro veio o Lucas, Mateus, Marcos, João, aí depois vem... Não. Só para lembrar, as mais antigas escrituras do Novo Testamento as epístolas de Paulo, né? Paulo escreveu antes de quem escreveu o Evangelho. Mas a gente lembrando aqui o João. E outro detalhe, os livros não têm esses nomes, tá? A igreja pôs o nome nos livros. A igreja reconheceu em homenagem a João, então deu o nome do livro de João. Porque nos pergaminhos antigos ninguém botava nome em nada, tá? As coisas eram feitas pela tradição, que quem conheceu, quem escreveu, então, foi fulano, mas fulano mesmo nunca botou nome. Não existia autoria, né? Essa noção de autoria é muito moderna na humanidade, tá? Então a gente vai vendo que Jesus ali ele põe uma palavra que durante também os séculos da igreja deu muita polêmica. E uma polêmica que às vezes, hoje em dia, com essas questões, o mundo mudou tanto, acho que as pessoas nem ligam tanto mais. Mas quem é fanático de igreja fica procurando, né? O que é esse assunto? É a Eucaristia, é a ceia do Senhor, é a missa, é a Santa Ceia, é o corpo e sangue de Cristo, é o pão e vinho. Aqui Jesus, ele dá um discurso teológico sobre o pão da vida. O pão da vida é o próprio Jesus. Só que ali ele fala o seguinte, ele fala que tem que comer esse pão. Ele fala que tem que beber o cálice. Ele fala que tem que participar, aqui no texto, literalmente, dessa questão de comer a carne e beber o sangue. E a igreja, durante muito tempo, brigou com essa questão. Então, quando a gente fala brigou, muita gente perdeu a cabeça, muita gente matou, sabe? Muita gente tacou o irmãozinho no poço, muita gente queimou o irmãozinho vivo na fogueira, muita gente decapitou o irmãozinho na praça pública, tudo em nome de Jesus. Que maravilha! Glória a Deus, aleluia! Matamos um herege, que ele não concorda da mesma forma que eu concordo sobre um assunto que, sinceramente, quando a gente chegar lá no céu, Deus vai estar nem aí. A gente se pega a esses pontos e, como humanidade, a gente coloca essas questões religiosas tão acima da nossa própria humanidade para agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, eu vou matar, vou destruir, vou roubar. Quem faz isso é o diabo, né? E é algo que é para construir, não para destruir. Tudo que Jesus falou foi para elevar o ser humano, não para destruí-lo. Só que a gente tem uma mania de desvirtuar as coisas. A gente desvirtua até a palavra de vida do próprio Jesus. A gente desvirtua uma palavra de renovação. Quando Jesus fala: venha a mim, comam da minha carne, bebam do meu sangue. É para a gente participar da vida dele. Para a gente ter o sangue dele correndo no nosso sangue, na nossa veia. Para a gente ter noção de que o meu Senhor vive em mim. Aquele que venceu a morte vive em mim.
para que eu tenha vitória sobre o mundo. Mas o ser humano desvirtua tudo, transforma em rituais, transforma em doutrinas, compêndios, escreve coisas lindas que significam perseguição, que significam intolerância, que significam intolerância até para aqueles que estão no mesmo grupo que ele, quanto mais os que estão fora. Jesus fala que aquele que participa do corpo de Cristo tem a vida eterna e não morrerá. Ele nunca falou, olha, esse grupo aqui não pode participar do meu corpo, aquele grupo ali não pode participar do meu sangue, porque você não está dentro daquela caixinha que o fulano de tal aqui, sabe? O fulano lá na Alemanha, no século XVII, você não está dentro. E você também não está dentro daquela caixinha que o cicrano nos Estados Unidos no século XVIII também não curtiu o que você faz. Então você não vai participar do corpo de Cristo. É tão medíocre, né? Tão medíocre a gente entender, olha, você não acredita na volta de Cristo de 1919, você não acredita que você tem que usar veste litúrgica na pregação, você não acredita que fala em língua, você não acredita, então você não é parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o próprio Deus do mundo. Nós que somos seres humanos, somos filhos e filhas de Deus. A gente teve na nossa acolhida, na nossa introdução, um versículo que, quando eu li ali, é isso que eu quero falar. A gente entende que, pois, todas as pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, são filhas de Deus. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos direciona para a vida, para o perdão, para a transformação, para a renovação. O Espírito Santo de Deus, ele transforma aquilo que é velho em nós em coisa nova, em novidade de vida, em alegria. Onde existia tristeza, que exista alegria. Onde existia morte, que exista vida. Onde existia trevas, que haja luz. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. É isso que o poder do sacramento, do corpo e sangue de Cristo deve fazer em nós. Nos transformar em pessoas melhores, nos transformar em pessoas mais capacitadas, nos transformar em pessoas que os dons de Deus fluam como águas da vida, pois nós acreditamos no Senhor que é o Senhor da vida, aquele que venceu a morte na cruz, aquele que derruba toda obra maligna. Nós acreditamos que Ele é a fonte que jorra a água da vida, no qual aquele que bebe não morrerá. Ele é o pão da vida, onde aqueles que comem o pão da vida não morrerá. Nós acreditamos na vida eterna. Nós não morreremos, mas teremos vida em Deus. Mas a mesquinhez humana, ela grita, ela aparece e transforma algo que é tão lindo como o sacramento de Jesus em barreira, em intolerância, em ignorância. Se existia alguma ignorância no nosso coração, a gente tem que pedir ao Senhor Jesus: Senhor, tira de mim. Eu sei que não sou digno de chegar à sua mesa, sei que não sou digno de participar do banquete da vida, mas pela misericórdia de Deus, Jesus nos acolheu, Jesus vai nos fortalecer e Jesus já nos dá a vida para a gente trabalhar no mundo. O corpo e sangue de Cristo é para todas as pessoas. Principalmente quando Jesus fala: eu vim para aqueles que são enfermos, não para aqueles que já são sãos, curados. Eu não vim para os santos desse mundo. Era um deboche, tá? Jesus estava falando. Os fariseus iam até dizer: olha, é pecadora, é pecador, é leproso, é estrangeiro. Jesus fala: tá bom, vocês são santos, né? Vocês são maravilhosos. Eu não vim para vocês.
Eu vim para aqueles que estão perdidos no olho de vocês. Muitas vezes estão afastados do caminho da luz, afastados do bem. Nós que somos participantes do corpo de Cristo, somos pessoas que Deus deve usar no mundo para atrair aquelas que estão longe da luz de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos Deus em ação no mundo. Nós devemos ser uma mão de amor àqueles que estão afastados do amor de Deus. A igreja, ela tem que ser o hospital espiritual para aqueles que necessitam de cura, para aqueles que necessitam de uma transformação. E o corpo e sangue de Cristo é remédio para aqueles que estão feridos, machucados, com doenças espirituais, doenças físicas. O corpo e sangue de Cristo é libertador. Ele deve abrir a nossa mente, liberar nosso coração, transformar as nossas atitudes. O corpo e sangue de Cristo é o curador da alma. O corpo e sangue de Cristo é sinal da igreja física. Nós necessitamos de alimento. Nosso corpo espiritual também precisa de alimento. Nosso alimento espiritual é a oração, é a leitura da palavra de Deus, é participação de tudo aquilo que a gente chama de sacramento na igreja. É batismo, é santa ceia. Eles vão todo dia nos fortalecendo. Quando a gente recebeu o batismo, aquilo ali foi o choque da alma, e a gente fala, daqui em diante eu me comprometo com Jesus. Dali em diante eu me comprometo em estar dentro do corpo de Cristo, me alimentando o outro, fazendo obra de transformação no mundo. Nos chama de caridade. A gente chama de mais do que obrigação da nossa parte. Fazer o bem não é para se orgulhar. Fazer o bem é obrigação nossa como ser vivo, como ser pensante, muito mais como discípulo e discípula de Jesus. Que nesta manhã, a ceia do Senhor, o corpo e sangue de Cristo, da mesma forma que diz aqui na palavra de Deus, nos transmita vida, possa nos libertar de tudo aquilo que nos acorrenta à ignorância, ao passado, a padrões pré-determinados, a dogmas infundados, e a gente pegar o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus, e falar: eu tenho a vida em Cristo, não importa o que aconteça, Cristo vive em mim, e eu vivo neste mundo para levar a luz de Deus ao mundo. Que Deus nos abençoe.